Glória a Deus. Shalom, amada igreja. Glória a Deus. Amém, igreja. Amém. Quero convidar os irmãos a abrir um texto bastante conhecido. Marcos capítulo 5, versículo 19. Enquanto os irmãos acham, eu quero agradecer a Deus pela rica oportunidade em que o Senhor tem me concedido de estar pregando a palavra dele. Agradeço pela vida da minha pastora, pois ela tem confiado em mim para trazer a mensagem do Senhor. Amém? Marcos capítulo 5, versículo 19. E o tema que foi nos dado é o poder do arrependimento. Amém? Todos acharam? Amém. Glória a Deus, que vai dizer assim: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. O 20 e último. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Amém? Sente glorificando o nome do Senhor. Antes de eu começar a entrar na mensagem do Senhor, eu vou primeiro dizer o que significa, como o irmão André Maldo falou, o que significa o arrependimento, que é a mudança de direção, que é a metanoia ou mudança de mente. E o arrependimento é diferente do remorso, porque o remorso costuma ser apenas a dor ou a culpa pela consequência de um ato.
Então é um grande risco a gente usar a língua para isso. É um grande risco porque possa ser que a nossa língua possa causar morte de alguém. Como aquele homem, ele queria causar uma grande e terrível coisa para o Senhor Jesus. Ele queria que o povo apedrejasse a Jesus. Ele queria que o povo viesse a fazer algo terrível com Jesus. Só que ali não prevaleceu. Então entendo com isso, entendo uma coisa, crente. Aconteceu aqui, fica para você, não precisa levar para casa, não precisa levar para sua vizinhança, porque tem gente dentro da igreja que fica com a língua coçando, com o pé coçando, para sair correndo, para ir para o WhatsApp, para o Instagram, seja lá para onde for, para contar o que aconteceu, o que não aconteceu. Isso, sabe o que eu entendo? Tem que ter o poder do arrependimento, se arrepender dessa prática, se arrepender de fazer essas coisas, porque isso não me convém, isso também não convém a você, isso não convém a nenhum de nós. Se eu quero saber algo, ou a pastora vai me falar, ou eu vou procurar vir para a igreja para eu saber. E porque agora, né, eu não estou falando isso dizendo indireta para ninguém, porque agora se a gente pregar que é indireta, é isso e aquilo, é a Bíblia do Senhor que vai dizer que aquele homem, ele vai saber ir lá no campo ou na cidade para dizer o que aconteceu. E a Bíblia vai dizer aqui, e os que se apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Eles vieram para ver o que tinha acontecido, eles queriam saber por que Jesus tinha feito aquilo, eles queriam saber se eles iam ganhar alguma coisa, porque até então ele tinha perdido muito lucro, até então para eles aqueles porcos tinham dava muito lucros, aquelas pessoas se importavam mais com os porcos, que é um ser ali que não tem importância para a vida das pessoas, do que se importar com a libertação das pessoas. Tem pessoas que se importam mais com o desejo da carne, se importa mais em fazer os deleites
Aquele negócio lá, a minha mente estava muito cauterizada naquilo. Eu não queria mais saber de nada. Isso já tem tempo. Eu só queria assistir aquilo mais um dia. Eu percebi que minha mente não queria mais saber de Bíblia. A minha mente não queria mais saber de orar. A minha mente queria que eu saísse do jejum para ir assistir. Aí um dia eu disse: diabo, hoje tu não vai mais me atormentar, tu não vai mais me aprisionar. Nesse diabo eu decidi nunca mais assistir esse diabo desse short. Eu decidi nunca mais assistir nem Kawaii, nem TikTok, nem nada disso. Porque isso, igreja, é uma coisa que aprisiona o crente. Porque se você for perceber, você diz assim: ah, hoje eu só vou assistir um vídeo. Aí você bota um lá. Não, só mais 20. Só mais 20. Quando você vê, oh meu Deus do céu, já passou tanta coisa que tu nem percebeu. Quando eu percebi, já era hora de vir pro culto. Eu digo: o sangue de Jesus tem poder, Satanás. Acabou com isso a minha mente. Eu decidi transformar a minha mente. Eu decidi querer ser transformada. Eu vivia no mundo, aonde o diabo estava transformando o meu mundo em um pesadelo, em uma escuridão. Mas eu disse: no dia em que eu decidi ser crente, no dia, Jesus, que eu for crente, eu não quero
disse, oxe, esse povo tá doido, eu tô aqui, vai fechar a casa por quê? Você vê que quando a gente não tem uma mente transformada, a gente aceita tudo, a gente acha que tudo é normal, a gente acha que tudo tá bom, tá legal. Se a gente não tiver uma mente transformada, o diabo opera, engana muitos, é isso que está acontecendo. E eu vi aquele povo fechar aquela casa. Eu disse que tem alguma coisa, e daqui a pouco aquela vez que já estava gaga, ela mudou a voz. Ela não era mais aquela mulher. O diabo tinha entrado lá e eu disse, oxe. Aí eu só vi um dizendo, pensa não sei quem, pensa não sei quem, e pensa e dia. Chegou a minha vez, né? Tem que dar benção, tem que dar benção. Eu digo, dá benção aqui, meu Deus, eu não sei nem quem que está aí. É a benção, é o demônio lá, que eu até esqueci o nome. Aí eu tive que dar benção. Aí começaram a fazer pergunta. Eu digo, cadê que pergunta? Como é agora a senha da conta da verba? Eu sabia dinheiro, ninguém perguntou. Só perguntava lá, e fulana de tal da onde? E como é que tá? Aí perguntaram sobre mim, essa moça aí. Só que ele não deu muita ênfase para mim, né? Ele só disse, é gente boa, que não sei o quê. E eu não entendia. Por que você está falando isso, mensageira? É porque o diabo ele engana
um cigarro, fumar um cigarro. Eu sou crente, né? Sabe por que eles estão falando isso? Porque eles sabem que essa pessoa não é crente, porque eles sabem que essa pessoa não recebeu uma transformação de Cristo. Porque se eu chegar num ambiente, se eu chegar na casa de algum dos meus, e eles sabem que eu sou crente, eles não é doido de fazer isso, porque eu dou uma deles que eles vão sair com uma crente, eu tô prevendo. Agora, quando eu e você dá ousadia, quando eu e você dá ousadia do povo, tá dizendo, senta aqui pra beber, senta aqui pra assistir a pornografia, senta aqui pra você trair sua mulher, senta aqui pra gente ver os gostosos que tá passando lá na rua, você não tá sendo transformado, você tá sendo corrompido, que nem aqueles que estão lá no mundo. Então é necessário a gente viver de verdade, porque mulher e homem que é de mulher de Deus, homem de Deus, não vive mais nas práticas do diabo. Porque eu lembro de uma mulher na Bíblia, Maria Madalena. A Bíblia vai dizer que aquela mulher tinha demônios, 7 demônios naquela mulher, mas a Bíblia diz que quando Jesus libertou Maria Madalena não quis nem mais sair perto de Jesus. Maria Madalena recebeu o poder da transformação. Maria Madalena, ela se arrependeu, ela teve arrependimento das práticas. Maria Madalena, ela não voltou a se prostituir, ela não voltou a beber, ela não voltou a praticar as práticas que eu não sei o que ela fazia. Mas a Bíblia diz que Maria Madalena é tudo que outras, elas e outras, venderam os bens para estar ao lado de Jesus, para ajudar na obra de Jesus, para estar ali com Jesus, porque Maria Madalena, ela reconheceu que outro não podia fazer aquilo na vida dela, ela reconheceu que homem terreno não podia tirar aqueles demônios que havia na vida dela, ela reconheceu que ela precisava daquela mudança, ela precisava da direção do Senhor, e ela recebeu, porque ela se arrependeu de fato. Entenda uma coisa, se você ainda é um crente que só vive pensando em voltar a fazer obra do diabo, é necessário você se arrepender e ter a transformação de mente. Senhor, minha mente quer que hoje eu vá pro motel com 10 mulheres, com 10 homens, mas eu fui transformada, fui lavada com o sangue do Cordeiro, e Satanás, tu não tem poder contra a minha vida. Agora quando tu fica matutando, fica ali pensando no pecado, em fazer meu, ai, quem dera, até queria mesmo, porque minha mulher não faz nada, meu marido tá aí parado, que não sei o que isso e aquilo, até que eu queria tomar uma mesmo, o sol tá quente, tomar uma cerveja, tomar um uísque, fazer isso e aquilo. Tu não tá transformado, tu não viveu o arrependimento de Jesus, porque eu não vou dizer que vai vir na mente, porque vai, mas o que é que a gente não deve fazer é desejar e maquinar, querer fazer. Eu desejei agora, Deus livre e guarde, eu desejei cheirar o pó, eu desejei vou maquinar, ai, nem que me dera eu cheirasse o pó mesmo, nem que me desse eu achasse alguém para me dar. Isso não é transformação de mente, isso não é um crente transformado, isso é remorso, porque está na igreja, porque é de fulano de ciclano, isso é remorso que nem Judas não teve arrependimento, Judas teve remorso. Então para de querer ser como Judas, para de querer fazer as obras de Judas, começa a viver de verdade a transformação, porque não há desculpa. Tem crente que dá desculpa para não querer viver a transformação de Cristo, tem crente que dá desculpa para não querer viver de verdade a mudança de mente, porque se a gente for ver, esse homem era aprisionado, ele podia dizer: Jesus, o Senhor sabe, né, que lá ele tinha muita legião de demônio, então lá ele vai aos poucos, né, Jesus? Aí, Jesus, eu não vou para a igreja hoje, porque o Senhor sabe, né, era muitos demônios. Ah, Jesus, eu não vou largar a cachaça agora, porque o Senhor sabe, né, Jesus, era muito demônio. Jesus, o Senhor sabe que eu não vou largar a droga agora, né? Não tem desculpa, porque quando eu e você queremos algo, quando eu e você queremos ser transformados, a cachaça não vai impedir, a droga não impede, a prostituição não vai impedir de eu e você ser transformado. Não vai impedir. Quando eu e você queremos algo, quando eu e vocês queremos ser transformados de verdade, receber a mudança de mente, essas coisas não nos aprisionam, essas coisas não podem nos aprisionar, essas cadeias do diabo, esses agrilhões não podem nos prender. Isso são coisas que o diabo coloca para eu e você viver na mesmice,
que não são todos que vivem isso. Eu acredito que tem muitos ainda que precisam viver. Muitos que ainda precisam parar de ser menino, precisam parar de ser criança, precisam largar a mente de criança. Você já é grande, meu filho. Você já é grande, minha filha. Você já sabe o que é certo e o que é errado. Você já sabe a decisão que tem que tomar. Você já sabe o que tem que fazer. Não precisa tá fulano, tá ciclano dizendo que isso é certo e que isso é errado, porque nós já sabemos. A gente entende o que é que a gente tem que fazer. A gente também entende o que é que a gente não deve fazer. Não precisa estar todo dia falando. Não precisa estar tua mulher, teu marido todo dia dizendo que você está errado, que você precisa disso. Não precisa. Quando a gente tem uma mente transformada, quando a gente tem uma mente mudada, a Bíblia do Senhor, ela própria nos corrige. E quando a Bíblia fala conosco, a gente não precisa estar atrás de igreja, atrás de pregador, atrás de fulano para dizer isso de mim e de você. Eu só vou acreditar se for alguém de fora, se for de fora. Eu só vou acreditar se for fulano de tal, se for pregador não sei quem. Tem gente, igreja, que acredita mais no pregador que está lá no celular do que nos pregadores que estão na casa. É porque conhece a minha vida, é porque conhece isso e aquilo. Aí vive na pregação lá, ouvindo lá a pregação do homem lá, o Jonathan Carlos, sei lá, o Eliseu, o não sei quem, o não sei quem. Ai, que dá glória. Eita, que esse homem prega que é a beleza. Aí por isso que Jesus disse que os profetas na casa não têm honra. Mas eu não me importo com isso. E nós não devemos se importar com essas coisas. Quem quiser que vá dar ênfase lá, aquelas pessoas que não conhecem, porque eu gosto de dar a ênfase àqueles que estão na casa. Eu gosto de dar glória na pregação dos da casa, porque o de fora a gente não conhece. A gente não sabe se ele está transformado, porque pregar sobre transformação, eu posso pregar, mas se eu sair lá fora e não for transformada, quem é que vai entender, quem é que vai saber? Só Jesus. Pregar sobre arrependimento, eu posso pregar, mas se eu não viver, quem é que vai saber? Todos vão achar que eu preguei uma beleza, que isso e aquilo, mas eu sei, a minha mente sabe que eu não estou vivendo aquilo. Então, mas não adianta você querer dar a ênfase àqueles que estão lá fora, aqueles que estão lá. O Deus da casa quer criticar, quer bater, quer fazer que nem esse homem aqui. Bora lá, bora pegar Jesus para bater. O Deus da casa quer espancar, quer bater, quer vir para cá dizer coisa, quer vir para cá dizer isso e aquilo. Você vai dizer pro capeta, pro diabo, porque para mim mesmo não dói nada. Eu ando até risada, porque os tipos de gente assim, a gente não deve nem dar nada. Mas pessoas dessas eu ainda dou risada, porque a gente não deve ligar para esse tipo de pessoa. Porque quando eu tenho a mente transformada, a Bíblia está falando comigo, eu sei que está falando do meu pecado. O que é que eu vou fazer? Foi comigo, Jesus. Foi comigo. Eu não vou dizer que foi com meu irmão, eu não vou dizer que foi com minha irmã, eu não vou dar glória para disfarçar, Jesus. Eu não vou dar glória, aleluia, para disfarçar, porque eu sei que foi comigo, Jesus. É comigo porque eu sei que a minha mente está me acusando. Eu sei que a minha mente, ela foi transformada e ela me acusa quando eu errei. Então não adianta, porque tem gente que sabe que está errado, que precisa da transformação, do arrependimento, mas não quer viver o arrependimento, quer viver as mesmas práticas. Aí como diz, né, dá glória para disfarçar, dá aleluia para disfarçar. Olha para a cara do irmão e diz que foi irmão para disfarçar. Não adianta, tu pode esconder para mim, para lá, para ver, mas para Jesus ninguém esconde. Quando Jesus quer revelar, ele revela. Quando Jesus quer libertar, ele liberta. Quando Jesus quer transformar, ele transforma. Então não adianta, porque muitos da Bíblia. Então não adianta, porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas Davi pecou, Davi errou, se arrependeu, amém, se arrependeu, mas Deus cobrou de Davi. Deus fez Davi pagar pelo erro dele. Você acha que esse demoniado Gadareno, ele também não pagou? É claro que as marcas dos cortes que o diabo fez ficou no corpo dele. É claro que tinha pessoas ali que ainda criticavam. Você acha que tem pessoas que ainda não criticam de mim, de você? Critica, ainda zomba, mas quando a gente conhece que a gente errou e que a gente percebeu o arrependimento, a gente não vai mais ligar para isso. Davi reconheceu o erro dele, ele não vai murmurar, ele não vai dizer, Deus, o Senhor viu
transformada. Por quê? Porque eu não vivo o poder do Senhor na minha vida. Porque eu não quero viver o arrependimento. Porque eu não quero de verdade que minha mente seja transformada. Por isso que muitos ainda continuam pecando. Passa mês, 2 meses. Mas quando volta de novo. Então não adianta. Que a transformação faça como Davi. Se arrependeu. Eu não estou mandando os irmãos aqui cometer o adultério, matar, não. Eu estou mandando os irmãos quando se arrepender. E se arrepender de fato não é praticar, não é ter remorso, não é voltar a praticar o mesmo erro. Ah, Senhor, eu não vigiei, eu pratiquei esse ato, mas eu me arrependo e desse ato eu não volto mais a praticar. O endemoniado, ninguém aqui vai me mais dizer que aquele endemoniado voltou a ser endemoniado. Ninguém vai mais dizer que Maria Madalena voltou a ter demônios. Ninguém vai mais ouvir dizer que a mulher samaritana voltou a pegar macho dos outros. Ninguém vai mais ouvir, porque de verdade, verdadeiramente, eles foram transformados. Porque quando Jesus chega na minha e na tua vida, igreja, a gente só não é transformado se a gente for desleixado, se a gente for displicente, se a gente for um crente mesmo que não tem vergonha na cara, se a gente não quiser mesmo de verdade ser transformado. Porque quando Jesus quer transformar, ele transforma. Agora, se eu e você que não quiser, ele não vai poder fazer. É igual a libertação. Se eu não quiser ser liberta, Deus ele não pode, ele pode, até pode, mas ele diz o que é na palavra, que ele dá a chave, o coração, né? Só vai entrar se a gente abrir e deixar o Senhor entrar e fazer morada. É igual a libertação. Ele só vai libertar quando eu e você quer. Ele só vai transformar nossa mente quando eu e você se arrepender de fato. Amém? E assim eu convido os irmãos a se colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Convido os irmãos a colocar a mão no coração.